Eu estava aqui pensando, o que é o amor, sabe? Porque é muito curioso que a gente passa a vida inteira falando sobre ele, escrevendo poema, travando guerra, construindo família, destruindo família, prometendo uma eternidade inteira em seu nome, e ainda assim, talvez a gente nunca tenha sabido de fato o que ele é, sabe? Porque assim, parece que o amor é um dos poucos fenômenos que é capaz de resistir a toda e qualquer definição. Quanto mais a gente tenta aprisioná-lo em palavras, mais ele escapa, cara, sabe? E às vezes eu fico me perguntando, de verdade, eu nunca contei isso pra ninguém, mas será que o amor existe? Ou será que ele é apenas um nome elegante que nós demos para um conjunto de impulsos biológicos, memórias, desejos, hormônios, histórias que nós contamos para nós mesmos, né? Talvez eu acho que ele nunca nem tenha existido. Talvez seja só desejo, seja só apego, medo de solidão, necessidade de pertencimento. Aí a gente pega e chama isso de amor, né? Mas se for assim, por que que ele nos transforma? Por que que alguém muda completamente depois de amar? Por que que uma única pessoa pode reorganizar toda a arquitetura da nossa existência? E agora me veio foi outra pergunta. Como é que a gente sabe que tá amando, hein? Porque assim, é porque eu tô sentindo. Tá, mas os sentimentos mentem. É porque permanecemos? Não sei, porque assim, a gente pode permanecer por medo. Mas é porque se sacrificou pelo outro. Tá, mas a gente pode se sacrificar por uma série de coisas também, inclusive por culpa. Como é que eu vou reconhecer, me diga, algo que não possui critério universal, que não possui nem definição? Porque talvez ainda seja mais profundo o problema. Porque veja só, quando eu digo assim, eu amo você, quem é que tá amando de verdade? É meu corpo, meu cérebro, é minha consciência, é meu inconsciente, minha infância, minha biologia, minha cultura? Ou é apenas uma versão de mim mesmo, né? Que pode nem existir amanhã, porque pensa só, se eu mudo e você muda, como é que pode o amor permanecer exatamente o mesmo? Talvez ele nunca nem permaneça, porque eu acho que o amor não é nem algo que a gente tem, sabe? Pode ser algo que só acontece, é um acontecimento. Porque veja, entenda, durante séculos disseram que a gente ama porque a gente é incompleto, que a gente busca no outro o que falta na gente. Eu acho que é até daí que surgiu aquele negócio de cara metade, de metade da laranja, sabe? É como se fosse uma ausência que é impossível de suportar. Mas aí que vem. E se a gente estiver olhando para a direção errada? Se o amor ele não nascer da falta e nascer justamente do excesso. Porque, veja só, e se a gente ama justamente quando a vida transborda dentro de nós? Quando a gente já não precisa mais possuir, só compartilhar, sabe? Eu sei que vão ter pessoas que vão dizer que nada disso importa, que o amor é apenas um truque biológico da evolução, né? Uma estratégia sofisticada para fazer o nosso gene se prolongar durante os milênios, né? Continuar reproduzindo. Que toda poesia, toda saudade, toda promessa são apenas mecanismos químicos disfarçados de destino. E talvez seja. Mas tem uma pergunta que essa resposta, que
que esse padrão aí, né, que esse discurso não consegue explicar, que é, se o amor é química, por que que a química escreve sinfonia? Por que que ela pinta quadro? Por que cria poema, sabe? Por que que atravessa milênios, séculos, sem perder o seu mistério? Eu acho que é porque talvez o amor nunca tenha sido apenas um sentimento, nem apenas uma escolha, nem apenas um instinto, nem apenas uma ilusão. Talvez ele seja a junção de tudo isso, ao mesmo tempo. Um fenômeno que nasce do corpo, da mente, da história, da cultura, da memória, do desejo, sabe? E aí tudo isso encontra uma nova existência. E por um breve instante eles decidem caminhar juntos, né? Acho que o nosso maior erro é se perguntar o que é o amor. Porque quando a gente pergunta o que é o amor, a gente está dizendo, a gente está pressupondo que ele é uma coisa, como se ele conseguisse caber em uma definição. Acho que a pergunta correta é outra, velho. Acho que seria mais ou menos como perguntar o que acontece com o ser humano quando ele ama. Sabe por quê? Porque talvez o amor nunca tenha sido um objeto a ser explicado. Talvez ele tenha sido, talvez ele seja um acontecimento, algo que nos atravessa, que nos desmonta e depois nos reorganiza. E aí vai embora. Parte. Deixando para trás alguém que já não é exatamente quem era. E no fim, talvez o amor seja um dos únicos mistérios que ainda permanece, justamente porque nenhuma resposta consegue sobreviver a ele. E talvez, só talvez, o meu último talvez eu prometo, se um dia conseguíssemos, né, defini-lo completamente, ele deixasse naquele mesmo instante de ser amor.